Estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Bom, eu sou Neila, bibliotecária da Faculdade Senac Tubarão. Sejam todos bem-vindos. É com muita graça que eu vou apresentar alguns serviços da rede para vocês, através de um vídeo que foi preparado com muito carinho. E se sintam convidados a visitar as nossas bibliotecas. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com o empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro, e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9 mil e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. Bom, antes de iniciar a fazer a apresentação da atividade de hoje, eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. Ao final do evento, para quem preencher a lista de presença, então, que eu vou colocar aqui no chat em seguida, vai ter o sorteio de brindes. E tem brinde também no desafio do TikTok. Vai ser uma linda mochila Senac sorteada. O desafio do TikTok, ele convida a vocês fazerem um vídeo marcando as redes sociais. No TikTok, hashtag S do livro e da biblioteca. Você pode fazer um vídeo indicando livros ou falando da semana do livro e da biblioteca. Então, participem que vai ser muito legal. Daqui a pouquinho eu vou colocar no chat a imagem da mochila para vocês se inspirarem, certo? Bom, desativem os microfones enquanto eu não autorizar a interação com o personagem. O projeto Biblioteca Humana, ele nasceu na Dinamarca no ano de 2000 e atingiu mais de 84 países. Ele desafia a sensibilidade e faz com que os personagens interajam com o livro humano. É livre de preconceitos e sem escolher o livro pela capa. Então, hoje, é com muita alegria que eu tenho duas histórias. O Prematuro, o menino que aprendeu a viver como homem, e o Protagonismo ou Loucura,
sinceramente, eu estou muito curiosa para ver a apresentação dos nossos livros humanos. Eu espero que vocês interajam bastante no chat. Eu vou colocar a lista de presença também, né, no decorrer da apresentação. E no final, uma lista para vocês avaliarem o evento. Eu peço que vocês avaliem com muito carinho, para que a gente consiga ter um retorno e melhorar o evento cada vez mais. Certo? Então, eu vou passar a palavra para o Ivan, que é o prematuro, o menino que aprendeu a viver como homem. Ivan, é contigo. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Só deixa eu perguntar quanto tempo eu tenho, meia hora ainda. 20 minutos, Ivan. Depois dessa Tiraram um de pouco interação. Legal, sem problema. Vamos lá. Então, vou começar apresentando um pouquinho de quem eu sou e por que eu escolhi esse tema também. Me chamo Ivan, sou palestrante, profissional de segurança do trabalho formado pelo SENAC, mentor de diversos profissionais e hoje eu atuo na área de desenvolvimento pessoal. Por que eu escolhi esse tema? Para conversar com vocês, falar para vocês sobre esse tema. Porque Prematuro, o menino que aprendeu a viver como homem, é uma história que me representa de verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, mas tudo aconteceu na minha vida de forma muito prematura. E as coisas que acontecem às vezes de forma prematura, elas trazem consequências positivas e consequências negativas. Então, dentro dessas coisas e em relação às coisas positivas e negativas, eu consegui extrair o máximo positivo para conseguir aplicar isso na minha vida. Então, eu sou natural de uma cidade muito pequena chamada Vítor Meireles, interior de Santa Catarina, aqui no Vale Europeu. E é uma cidade que normalmente as pessoas não têm muita expectativa. E isso aqui é uma coisa ruim. A gente viver sem expectativas. Ou a gente está num lugar, ou sair de um lugar, ou qualquer lugar que as pessoas não têm muita expectativa em relação a nós. Só que mesmo as pessoas não tendo expectativas, ou mesmo você vindo de um lugar que é considerado pelas pessoas um lugar que não sai ninguém importante de lá, ou ninguém que consegue fazer coisas extraordinárias, você não pode deixar o ambiente te mudar, ou o ambiente formar quem você é. Você decide quem você vai ser. E tem uma frase que eu gosto muito, de René Silva. Ele falou assim, o homem é aquilo que ele quiser ser. Então nós podemos ser aquilo que nós quisermos ser. E desde cedo, algo já aconteceu comigo. O fato de ser inconformado. Inconformado com a realidade que está vivendo. Ou querer sempre algo mais. Então, como eu nasci no interior, eu nasci no meio da roça, agricultura. E meu pai sempre me conta uma história que quando eu tinha aproximadamente 6 meses, a minha irmã que cuidava de mim, ela dormiu em cima de uma tábua. E eu dormi dentro de uma banheira, no meio de uma roça, de uma lavoura bem grande. Só que quando ela dormiu, eu acordei, eu era um bebê, e saí engatinhando no meio da roça, indo em direção para casa. E meu pai me falou esses dias algo que eu achei muito interessante. Ele falou, pois é, Ivan, desde pequeno, desde antes de você entender que o mundo é mundo, você já era inconformado com o lugar que você estava. Você sempre buscava um lugar diferente, uma forma diferente de fazer as coisas e sempre querendo se mover. Então, se tem uma coisa que a gente precisa fazer na nossa vida, se a gente quer crescer e se desenvolver e ser melhor, e não melhor que os outros, entenda isso. Seja melhor que você apenas. Se você quiser ser melhor que você mesmo, você precisa se mover. Mas é se mover com propósito, se mover para o lugar certo. Então, por mais que talvez a sua realidade, ou o bairro que você mora, ou a família que você vem, ou o lugar de onde você nasceu, seja algo que as pessoas até considerem insignificante, ou que não tem tanta importância aos olhos das outras pessoas, não dê tanta atenção para isso. Você faz o seu futuro. Você escolhe o seu futuro. E é por isso que eu escolhi falar sobre isso. Ser prematuro é o quê? É ser antes do tempo. Então algumas pessoas já falaram para mim, poxa, Ivan, mas você tão novo, você conseguiu tantas coisas. Você tão novo, você parece que você sabe tantas coisas e compreende tantas coisas, mas não é. É as nossas experiências de vida que formam quem a gente é. Então, eu não sei quantos anos vocês acham que eu tenho, mas eu tenho 25 anos e desde os 10 anos eu aprendi a trabalhar. E eu lembro do meu primeiro salário.
O primeiro salário, eu trabalhava com um tio meu e eu ganhei R$7,50 por dia. Ganhei R$225 no tempo que eu trabalhei com meu tio. Só que isso é importante. Você aprendeu o valor do trabalho e que quem está se movimentando, sempre buscando algo diferente, sempre consegue encontrar algo diferente também. Então, às vezes, a reclamar da tua realidade não vai adiantar. O que é necessário fazer é se mover. Se mover em direção àquilo que você quer. Aí você vai usar um monte de desculpa. Os alunos usam essa desculpa. Ah, eu sou novo demais. Alguns usam, poxa, eu sou velho demais para estudar. Alguns usam, não, eu estou ocupado demais para estudar. E outros falam assim, poxa, eu não tenho dinheiro para investir para estudar. E deixa eu te perguntar, qual é a sua desculpa hoje para não fazer o que precisa ser feito? Qual é essa desculpa que você está dando para você mesmo e para os seus sonhos? Cada vez que um sonho seu aparece, cada vez que um propósito seu aparece, você dá uma desculpa. Qual é a desculpa que você está dando para as coisas que você diz que precisa fazer e não está fazendo? Porque o ser humano, se ele é bom em dar desculpas, ele não é bom em dar resultados. Então, o que você está dando hoje? Desculpas ou resultados? E olha, se tem uma pessoa que poderia dar boas desculpas, essa pessoa sou eu. Filhos de pais separados, eu tive que conviver com madrastas ou pessoas que não queriam a nossa presença, que detestavam a gente dentro de casa. E isso sim, causou alguns traumas? Causou, só que aprenda a usar tudo ao seu favor. Tudo existe um propósito e você precisa usar isso para você crescer e se desenvolver. Isso é para isso que servem as dificuldades. As dificuldades servem como oportunidades para você se desenvolver e para você crescer. E com 15 anos de idade, eu morava com meu pai. E eu precisei ir morar com a minha mãe. Então eu fui morar com a minha mãe. Só que com 16 anos, eu precisei sair de casa e morar sozinho. Imagina só, 16 anos, morando sozinho, se virando com tudo. Provavelmente você deve imaginar que eu sofri. Provavelmente. Pois é, mas sofri de verdade. Só que isso fez eu amadurecer. E eu precisei aprender a viver como um homem. Era um menino, mas eu precisei aprender a viver como um homem. E todas essas dificuldades fizeram eu amadurecer muito depressa. E aos 17 anos, eu casei. Pois é. Algumas pessoas acham que eu sou meio doido, meio maluco. Com 17 anos, você casar. Pois é, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões quando a gente tem propósito. Quando a gente sabe o que a gente quer. 17 anos, casei. Meu pai e minha mãe tiveram que assinar. Mas eu decidi fazer isso. Eu percorri esse caminho. E não me arrependo. Sabe por quê? Porque tudo o que eu vivi até agora formou quem eu sou hoje. E formar quem eu sou hoje é muito importante. Agora, faça uma coisa. Não aceite os rótulos que a sociedade te impõe. Não aceite os rótulos que as pessoas te colocam. Ah, esse cara ali é o caipira que veio da roça. Esse cara ali não é de uma boa família. Esse cara ali nunca foi bem na escola. Essa pessoa ali nunca vai dar nada na vida. Então não aceite os rótulos que as pessoas te colocam. As pessoas vivem rotulando os outros sem saber o que está realmente no seu coração. Então não aceite que as outras pessoas imponham a vontade delas em cima de você. Que as outras pessoas impõem os sonhos delas para você. Você precisa sonhar. Um ser humano que não sonha, ele também não vive. Não vive. E é necessário lidar com esses desafios. É necessário lidar com esses desafios que você encontra todos os dias. E quando você lida bem com... Oi? Só dá uma recuadinha da tela que a gente tá te vendo só parcialmente, por favor. Agora? Isso, obrigada. Melhorou? Tá me escutando bem? Sim, pode continuar. Tá. Bacana. Então, assim, os desafios que você encontra, que você se depara na vida, é necessário você vencê-los para transformar você em uma pessoa melhor. Então, cada desafio é uma oportunidade para você se tornar uma pessoa melhor. E aí, aos 21 anos, eu percebi que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar e que eu precisava crescer. Então, eu ingressei no Senac, fazendo o curso técnico de segurança do trabalho. Algo que muitas pessoas não entendiam por que eu estava fazendo. E tem algo que eu aprendi no Senac que foi muito relevante, que foi essa questão de você não será cobrado para que você entregue muita coisa, só que você é livre para você entregar exatamente aquilo que você quer. Então, é a liberdade que você tem de você fazer o extraordinário. Ninguém te limita no 10, você pode ser 1000. Ninguém te limita no 10, você pode ser aquilo que você
pode ser no seu máximo, no seu potencial. E isso é uma das coisas mais legais que eu aprendi. E aprendi a me desenvolver e a crescer. E tem um livro que mudou a forma de eu pensar e de olhar para as pessoas, que é um livro de Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro mudou a forma de eu ver o mundo e mudou a forma de eu ver as pessoas. E quando eu percebi que quem sabia lidar bem com pessoas ia ganhar muito, muito no sentido de evoluir, crescer, desenvolver, eu comecei a lidar bem com as pessoas. Outra dica que eu deixo para vocês, e que fez parte da minha história, é que a gente sempre precisa entregar mais do que as pessoas estão esperando, além das expectativas. Se você conseguir entregar além das expectativas, além da expectativa daquilo que as pessoas esperam de você, você consegue ser extraordinário. Porque as pessoas sempre têm uma expectativa sobre nós. E se você entregar menos que a expectativa, as pessoas acham que você deixou a desejar. E se você entrega só a expectativa, você é mediano. Agora, se você entrega mais que a expectativa, você consegue ser uma pessoa extraordinária. Aprende com os outros. Faça isso também. Nesse processo de evolução, eu sempre aprendi com os outros. Ah, Ivan, mas ele sabe menos que você, mas ele sabe alguma coisa que você não sabe. E essa é uma das coisas mais importantes. Sempre existe alguém que pode ensinar alguma coisa que você não sabe. E como o meu tempo ele é curto, e eu acho que ele já está acabando, porque eu vi uma mensagem entrando aqui de 4 minutos, e tem algo que eu preciso falar. Se você responder essas 3 perguntas para você, você é capaz de fazer qualquer coisa. Responda para você mesmo. Se quiser, você pode anotar isso aqui. Responda quem você é. E se eu te perguntar hoje, quem é você? O que você me responderia? Se você tiver clareza sobre isso, você pode fazer qualquer coisa. Responda também o que você é capaz de fazer. E se você tiver clareza sobre aquilo que você é capaz de fazer, você também pode fazer qualquer coisa. E responda o que você merece da vida. E se você conseguir responder essas 3 perguntas, quem você é, quem é você, responde com clareza, o que você é capaz de fazer e o que você merece na vida, você é capaz de fazer qualquer coisa, coisas inimagináveis. Então, tudo, acredite em mim, tudo nessa vida é realizável. Muito obrigado, era isso. Eu acho que já deve ter acabado o meu tempo. Pode continuar, Iva, você tem mais uns minutinhos. Tá, legal. Eu achei que tinha acabado, alguém mandou 4 minutos, eu achei que tinha acabado. E essa é um pouquinho da minha história. Então, com isso, eu aprendi que a gente pode realizar qualquer coisa mesmo. E quando eu estava no Senac estudando, o meu sonho sempre era dar treinamentos e palestras. E uma pessoa chegou para mim um dia e falou assim, Ivan, por que você faz técnico de segurança do trabalho? Por que você não faz outra coisa? Você fala tão bem, você se comunica tão bem. Só que lá no fundo eu sabia o que eu queria. Lá no fundo eu sabia o que aquela profissão iria me proporcionar. Lá no fundo eu tinha um propósito que ninguém entendia. Então, provavelmente, se você não tiver um propósito, você não vai conseguir chegar muito longe. Mas se você tiver clareza e foco naquilo que você está determinando dentro de você, poxa, eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu tenho esse propósito. Se você tiver um propósito forte, bem determinado, ninguém consegue tirar você do seu objetivo. Ivan, o que você acha que mais te incomodou nessa tua trajetória? O que mais me incomodou É. é as pessoas se incomodarem demais comigo. Boa. Tem tanta oportunidade, palestras gratuitas, agora em tempo de pandemia mesmo, chovem cursos online gratuitos, e a gente percebe que às vezes a procura é muito baixa. As pessoas reclamam que não têm oportunidade de trabalho, às vezes, ou não têm coragem de sair das suas cidades, mas também não aproveitam essas ofertas. O que você diria sobre isso? Se você continuar, e se as pessoas continuarem reclamando de falta de oportunidade ou porque não conseguem fazer alguma coisa, elas nunca vão chegar a nada. A pessoa é boa em dar desculpa ou dar resultado. Então, a única coisa que as pessoas podem fazer que realmente vai mudar a vida delas é ter autorresponsabilidade. Nunca é culpar o outro.
É muito fácil culpar governo, culpar o colégio, culpar a instituição, culpar as outras pessoas, culpar as empresas, os empreendedores, culpar os trabalhadores. É muito fácil culpar os outros. Mas enquanto o ser humano ficar culpando os outros e não assumir a responsabilidade sobre os seus próprios atos e sobre a sua própria vida, as pessoas nunca conseguirão chegar em lugar nenhum. Então, bem como você disse, tem cursos gratuitos. O YouTube tem várias pessoas ensinando todo dia e de forma gratuita. Então, não aprende quem dá muita desculpa. Não aprende quem vive jogando a responsabilidade para os outros e não assumindo a responsabilidade da sua própria vida. É muito fácil. É muito fácil culpar pai, culpar mãe, culpar a escola. E eu escutava muito isso. As pessoas falarem muito do Senac, muito, muito, muito. Só que enquanto você reclama, você impede que você aprenda. E o Senac ele dá diversas oportunidades, só que todo mundo quer as coisas de mão beijada. Quer que as coisas sejam mastigadinhas. Enquanto as pessoas quiserem as coisas mastigadinhas, elas nunca aprenderão nada. Então, sim, você precisa correr atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta, Neila. Por acaso Oi. a biblioteca de vocês, ela fica cadeada e ninguém pode ter acesso? Sim. Ela é inclusive aberta à comunidade e muita gente não sabe disso. Então pode vir mesmo sem ser aluno, usar o espaço, não vai fazer o empréstimo domiciliar, mas vai poder fazer pesquisa nos computadores, usar o material aqui dentro, formar grupos de trabalho. Você pode trazer amigos, não tem cadeado e não tem portas fechadas. Inclusive, em Tubarão, ela funciona de segunda a sexta, das 14h30 às 17h e das 18h às 22h. Tem algumas unidades que atendem no sábado também. Então, procure se informar das bibliotecas da sua comunidade, onde você participa. Tem instituições, às vezes tem na biblioteca pública, espaços que vocês podem estar utilizando. Então, material, livro, sempre tem acesso. Como o Ivan falou, não tem desculpa. Você precisa tomar essa iniciativa, ninguém vai poder fazer isso por você. E outra, você perde emprego, você enfrenta a pandemia, mas o conhecimento ninguém tira. Essa é a antiga, clichêzinho para vocês. Então, E conhecimento também não paga imposto, tá? isso. E quanto mais a gente começa a participar, mais a gente vai perdendo o medo, mais vai pensando globalmente, saindo da caixinha da gente. Mesmo quem queira permanecer, mas eu não quero sair da minha cidade. Mesmo quem queira permanecer, vai olhar as coisas com outros olhos. E isso é muito enriquecedor. A Gisele está perguntando o que você faria de diferente na sua trajetória? O que eu faria de Se você diferente? pudesse mudar algo, o que mudaria? Eu não mudaria nada. Porque cada erro ou cada acerto fez eu ser quem eu sou. Então, eu sou feliz com quem eu sou. E se eu mudasse alguma coisa, eu não seria quem eu sou hoje. Então, por mais, Ivan errou lá atrás, errei. Você mudaria isso? Não. Porque aquilo me ensinou algo que nenhum acerto, e se eu tivesse feito certo, eu não teria aprendido. Então, tem certas coisas que a gente não deve querer mudar, mas deve aprender a viver com aquilo e aprender o máximo com aquilo, extrair o que você pode. Então, do passado, a gente só pode mudar a perspectiva com que a gente olha para ele. Me identifico com a tua fala. A Jaci está dizendo, Ivan, vi muito de mim em ti. Sou filha de empregada doméstica e pai alcoólatra. Meu sobrenome era Jaci, filha de Antônia, empregada de fulano. Desde cedo eu tinha muito claro que não queria aquela vida, não desmerecendo a profissão do empregado doméstico. Hoje sou graduada pela UFSC, com pós-graduação do SENAC, trabalho no SENAC e sou realizada, mas não foi fácil chegar até aqui. Obrigada, Jaci. Show, muito bem. Parabéns. Ótimo Nunca deixe depoimento. as pessoas te rotularem. Nunca deixe as pessoas te rotularem. Ivan, a palavra medo, o que te diz? Medo? Medo. Primeiro que todas as pessoas têm medo. E eu tenho medo de pessoas que não têm medo também. É preciso ter medo. Só que quando as pessoas falam de medo,
existem dois tipos de medo. Aquele medo que faz você se preparar e aquele medo que te trava. Então, o medo que te trava, ele é super ruim, porque ele se torna um pânico. E você tem medo de errar, ou tem medo do que as outras pessoas vão pensar, tem medo do julgamento, tem medo de um monte de coisa. Aí, poxa, e se eu fazer isso? E os outros vão falar e vão começar a me criticar. Então, esses medos, eles se travam. E por mais que você tenha algum medo ainda, tipo, eu acredito, talvez, eu tenho medo de não ter conhecimento suficiente, eu tenho medo de não conseguir alguma coisa. Se você tem medo de alguma coisa, vai com medo mesmo. Passa com medo mesmo. Porque corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que enfrenta qualquer situação, mesmo estando com um pouco de medo. Então, às vezes, a gente vai ter medo, sim. A gente vai, às vezes, chorar por algumas coisas que vão acontecer. Sim, eu chorei na minha trajetória. E não me envergonhe de falar que eu chorei. Passei algumas coisas que eu chorei, noites que eu chorei. Mas cada lágrima que caía era uma transformação que eu decidia mudar dentro de mim, algo que eu decidia mudar. Então, assim, o medo que você sente, ele é normal. Mas ele não pode jamais paralisar você. Ele não pode deixar você estático. Nós somos dinâmicos e se movimentamos. E deixa eu te falar uma coisa, todo mundo tem algum medo. E todo mundo, aquelas pessoas que você acha que é bem corajosa, elas também têm medo de alguma coisa. Mas elas enfrentam, elas vão, mesmo com medo, mesmo não tendo clareza ou muita certeza do que vai acontecer se elas fizerem aquilo lá. Mas elas vão mesmo assim. E essas pessoas nós chamamos de pessoas extraordinárias, que fazem coisas extraordinárias. Então imagina se Thomas Edison tivesse medo do que as pessoas iriam pensar da lâmpada, porque não existia nada igual, não existia nada semelhante. Só que ele foi lá e fez algo que o ser humano nem imaginaria que poderia existir. E se ele tivesse paralisado, deixado o medo parar ele, do que os outros vão pensar, ele não teria e nós não teríamos lâmpada hoje. Provavelmente não teríamos isso. E aí, participantes? Li, Eros, Pati, Sabrina, ninguém tem nenhuma curiosidade? Valdete, Cirlei? Abram seus microfones e nos contem algo. Tá todo mundo quietinho? Todo mundo quieto. Agora tá todo mundo com coragem de mudar, de se desafiar. Ivan, mais uma perguntinha então. Saudade, o que te lembra? Pois é. Eu tenho saudade da minha infância, quando a responsabilidade era dos meus pais, não minha. Eu tenho saudade disso. Eu também. Eu acho que muito da que a gente viveu e do que eu vivi fez eu ser quem eu sou. Só que eu tenho saudade, sim, de algumas coisas, de alguns momentos que eu não consigo mais trazer de volta. E isso é normal. A saudade, ela não deve ser algo triste, mas deve ser algo a ser lembrado e tentar replicar um pouco disso no seu futuro. Por exemplo, eu tenho saudade de se reunir com os meus avós no Natal, onde toda a família estava e era a maior diversão. Mas o que é que nos impede hoje de fazer o mesmo? Nada nos impede. Talvez somos só nós mesmos com tanto olhar do passado, com saudade, sem conseguir replicar isso no nosso futuro. E às vezes a gente precisa replicar algumas coisas no nosso futuro também. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos que participam. Eu sou o Miguel. Entrarei logo depois da sua participação e eu estava aqui escutando e te vendo e ficou complicado, né? Porque muito do que você contou aí vai ser repetido na minha fala, com outro olhar, né? Mas parabéns pela tua história, parabéns pelo teu livro. É um livro ainda com poucas páginas, né? 25 anos ainda, é um livro, vamos dizer, com 250 páginas, né? Pensando que cada ano a gente coloca 10 páginas do nosso livro. Parabéns pela tua história, parabéns pela colocação. E eu creio que você não falou nisso, né? Mas eu creio que as histórias das pessoas, elas são inspiradoras, né?
e você, pelo que você colocou aí, né, pouca idade, prematuro, de onde veio, ela é inspiradora. Faz com que outras pessoas sonhem, busquem e lutem pelos seus objetivos ideais. Parabéns pela sua colocação, foi muito legal. Fiquei aqui pensando o que eu vou fazer para pelo menos me igualar à sua colocação, à sua história, tá bom? Parabéns. Valeu, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se não tiver, estou à disposição também. Pessoal, liguem as câmeras, interajam com o autor. Ninguém está com curiosidade mais? É isso aí. Então, nós vamos... Obrigada, Ivan. Depois eu faço uma falinha no final, mas obrigada já. Muito grata. E agora eu vou passar a palavra para o segundo livro humano, que é o Protagonismo ou Loucura, por Miguel Demarque. Muito bem, então, boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde em especial ao Ivan, que me antecedeu. Vamos lá, eu só vou botar aqui o nosso tempo para a gente ficar bem dentro do que foi combinado, né? Muito bem, vamos começar então, né? Eu pergunto para você, que tipo de livro você gosta? Que tipo de livro você gosta de ler? Aventura, romance, drama, livros de histórias reais? Bom, se você gosta de tudo isso um pouco, seja bem-vindo ao livro Miguel Demarque, Protagonismo ou Loucura? A coragem de realizar sonhos. A partir de agora, nós vamos folhear um dos capítulos, né, ou alguns capítulos da história de quem vos fala. Muito bem. Essa história, ela começa no século passado, ou melhor, no milênio passado. Esses dias eu estava dando aula para uma menina, para uma aula particular, e ela falou assim: tio Miguel, que ano você nasceu? Eu falei assim: eu nasci no século passado. Ela falou: no século passado? Eu falei assim: eu nasci no milênio passado. Ela olhou para mim e ela falou assim: então o tio é velho, né? Eu falei: sim, graças a Deus, né? Eu tive essa oportunidade de passar pelo milênio e passar pelo século e passar pelo milênio. E ela falou assim: tio, eu acho que eu não vou chegar, porque eu nasci em 2000 e alguma coisa, 2009, acho que era. Eu não acho que eu não vou chegar ao 2100. Então, essa história começa lá no dia 13, começa um pouquinho antes, né? Quando meu papai e minha mamãe, naquela empolgação, geraram esse menino. Mas ele nasceu no dia 13 de março de 1972. O segundo filho de um casal. O pai era motorista de ônibus, já é falecido em 95. Minha mãe é do lar, né? Trabalhou sempre em casa. Teve algumas participações em algumas empresas, mas muito rápido. E olha que interessante, no dia em que eu nasci, uma tarde de muito calor, um dia de muito calor, eu não me lembro, mas a minha mãe me contou isso. Nasci às 14h30. O meu pai chegou do trabalho próximo ao meio-dia e a minha mãe falou: Miguel, que meu pai também era Miguel, falou assim: eu estou com as dores do parto, precisamos ir para o hospital. Ele falou assim: só um pouquinho, Ângela, só um pouquinho, porque eu ganhei um pato. Né, ele fazia uma linha de ônibus lá no interior de Jaraguá do Sul, que já era, né, uma cidade pequena na época. Ele falou: tem que ir lá cortar as asas do pato e depois eu te levo para o hospital. Aí meu pai realmente cortou as asas do pato, prendeu o pato e levou minha mãe para o hospital. E lá nasceu Miguel Ângelo Demarque dos Santos. Miguel do pai, que era Miguel, Ângelo da mãe, que é Ângelo. Então, começa a história lá em 1972. Se o teu livro preferido fosse um livro musical, poderíamos cantar e ouvir muitas músicas nesses 48 anos de vida. Mas eu selecionei uma para vocês que marcou muito a minha infância e foi no ano de 1974. Eu não me lembro de 74, mas lá com 4, 5 anos, eu cantava essa música. E eu queria compartilhar com vocês
porque foi uma música, e é uma música que eu trago desde lá até hoje comigo, e hoje é muito mais fácil imaginar isso do que quando eu morava lá em Jaraguá do Sul. Eu só vou cantar um pedacinho, tá? Porque a música é do Roberto Carlos, e ela falava assim, ó: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Essa música, ela fez sucesso em 74, num LP do Roberto Carlos. Talvez eu falar de LP aqui também, muitas pessoas não vão entender, mas era um bolachão assim, tinha um lado A e o lado B. E 2 músicas desse LP fizeram um grande sucesso. Qual foi essa? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Na época era difícil. Hoje, se você pensar em amigos virtuais, é mais fácil. A segunda música eu cantarei no final para vocês, tá ok? Já que a gente pode também ser um livro musical. Mas vamos folhear o nosso livro aqui. E um outro capítulo bem interessante da minha vida, que eu agradeço muito, foi aos 4 anos. O meu avô morreu e meus pais se mudaram da cidade, do centro de Jaraguá do Sul, bairro Vila Nova, fica bem do ladinho do centro, um bairro importante, para Santa Luzia. Santa Luzia é um bairro italiano, interior, que fica a 16 quilômetros do centro, cercado por montanhas. Mas não sei se o Ivan falou antes da minha fala, ele falou que ele nasceu numa cidade pequena e a grande dificuldade de morar no interior para você ter acesso. E eu agradeço de ter feito o caminho ao contrário, de ter saído da cidade e de ter ido para o interior. Por quê? Lá no sítio, lá no interior, eu vi o valor da família, certo? O valor da família, porque as famílias do interior, elas cultivavam mais, né? Talvez cultivam hoje não vivo mais na cidade, na roça, né? Mas cultivavam a conversa, cultivavam a visita, cultivavam a partilha. Foi lá na roça que eu aprendi o valor da religião, porque na roça, lá tinha a igreja católica, a igreja luterana, mas todas as famílias participavam da comunidade. Foi lá na roça que eu aprendi o valor do trabalho. O meu pai, um dia, o pai tinha ali trabalhar no ônibus, ele tinha vacas, porcos, galinhas, roça, enfim, né, uma rocinha. E um dia ele falou assim: filho, a vaca não dá leite. Eu falei, mas como, pai? Como é que não dá leite se a gente toma leite todo dia? Ela não dá, tem que tirar leite. Então, se você deixar a vaca no pasto, ela não te dá. Você tem que amarrar a vaca e você tem que puxar as tetinhas da vaca para tirar o leite. Bom, aos 9 anos de idade, uma outra grande mudança na minha vida que fez um diferencial do meu ser. Eu decidi ir para o seminário. Isso mesmo. Eu queria ser padre. E eu via no seminário, além de poder ser padre, que era um sonho meu, era um objetivo, eu via no seminário a possibilidade de sair lá da roça agora e estudar. Aos 9 anos, eu entrei no seminário de Ascurra, Santa Catarina, no seminário salesiano, e lá fiz de 5ª a 8ª série. Você fala, poxa, mas Miguel, você largou pai, mãe, família, assim. Com 9 anos, eu estava lá, ia em fevereiro, voltava em julho, passava férias de julho, ia de volta para o seminário e voltava em dezembro para casa. Depois de Ascurra, eu fui a Ponta Grossa, fiquei 3 anos no ensino médio e comecei a faculdade de filosofia em Viamão, no Rio Grande do Sul. No total, foram 8 anos de seminário. Bom, vida de seminário foi maravilhosa, porque lá eu aprendi a responsabilidade. Lá eu aprendi a valorizar as oportunidades. E lá eu aprendi a importância da iniciativa. Gente, eu estou passando bem rapidinho as folhas aqui do meu livro, porque aos 17 anos, depois dos 8 anos de seminário, eu decidi
dar uma parada na minha vida seminarística e conhecer o que tinha lá fora do seminário, ou fora. Pensando em retornar depois de 2 ou 3 anos após esta vida no mundo profano. Só que, como diz um amigo meu padre, cachorro que come ovelha só matando. Não sei o que significa isso, mas não retornei ao seminário. Saí do seminário, em 4 dias já estava trabalhando no meu primeiro emprego. E aí, de lá, dos 17 até os 48 anos, foram muitos empregos, muitas empresas. Eu vou dizer para vocês uma coisa bem interessante. Eu devo ter passado mais ou menos em 7 ou 8 empresas nesses 30 anos. E o mais interessante é que em todas as empresas eu fui e voltei. Isto é, eu trabalhei uma vez, saí e retornei. Em todas as empresas, inclusive no Senac como professor. A única empresa que eu não voltei ainda, pode ser que um dia eu volte, foi o meu primeiro emprego, na empresa Aviação Canarinho, lá em Jaraguá do Sul, como empresa de ônibus. Muito bem, aos 23 anos, eu me formo em Publicidade e Propaganda, Comunicação Social. A primeira turma de publicitários formados em Santa Catarina. E isso já se faz 25 anos. Portanto, quando eu falo sou publicitário, eu falo que eu sou publicitário das antigas, ou os dinossauros, né? Muito bem, muitos empregos, muitas pessoas conhecidas, muitos chefes, muitos líderes, muitos gestores que me inspiraram, que me ajudaram. Mas em 1995 é um ano que marca a minha vida. Em 95, meu pai morre em janeiro. Em 95, minha mãe é operada urgentemente do coração. Em 95, em julho, eu conheço uma moça linda e maravilhosa chamada Andréia da Silva Maciel. Até aí, tudo na minha vida foi um pouco de sorte com um pouco de vontade. Conquistar a Andréia foi muito mais do que sorte ou vontade. Sempre digo que foi competência. Porque tinha um monte de urubu cercando a piscina e eu tive que ir derrubando um por um até conquistar o coração, a mente e a mão daquela menina. E em 95 também eu me formo. Então, 95 foi um ano assim muito marcante na minha vida. Vamos para frente? Em 99 veio o casamento. Depois de 4 anos de namoro, de noivado, de conhecimentos, dissemos sim um para o outro no dia 10 de julho de 1999. Portanto, esse ano nós fizemos 21 anos de casados e 25 anos nós nos conhecemos. Muito bem, vida de casado, muito emprego, muito trabalho, correndo, querendo ficar rico antes dos 50 anos. E em 2009, recebemos um grande presente. Eu digo recebemos um grande presente porque a gente sonhou, a gente esperou, a gente planejou. Nasceu dia 8 de outubro de 2009, nosso menino, que a gente chama de Miguel Neto, Miguel dos Santos Neto. Vocês já viram que nós somos um pouco criativos na família, né? O avô era Miguel, o pai é Miguel, o filho é Miguel e assim vai. Mas Miguel é um nome bonito, um nome forte e por isso que a gente mantém a tradição. Mas uma coisa, antes do Miguel Neto nascer, e que eu queria compartilhar com vocês, que talvez venha a parte mais interessante da minha história e que eu queria contar para vocês aqui. Deixa eu só ver o nosso tempo, temos 7 minutos ainda, então vai dar tempo. A minha esposa estava grávida de mais ou menos um mês, 2 meses, e nós fomos fazer uma viagem para Fernando de Noronha. Fomos até o Recife, de lá pegamos um transatlântico e fomos a Fernando de Noronha. Ninguém da minha família sabia da gravidez, somente eu, ela e o nosso médico. Chegando em Fernando de Noronha, a gente alugou um carro com mais um casal, rodamos a ilha, que é uma ilha grande, né? E chegamos na praia Baía do Sancho.
Lá na praia Baía do Sancho, considerada a praia mais linda do Brasil, nós chegamos no alto, né? Você tem 2 caminhos para chegar. Ou vai de barco e você chega pela areia, ou você chega no alto. De lá de cima, realmente é uma praia maravilhosa, uma praia fantástica. Só que para chegar na areia dessa praia, você tem que descer por algumas escadarias no meio de uma fenda de pedras. E depois mais um monte de degraus até pisar na areia. Como a Andréia estava grávida e fomos caminhando, a Andréia falou, Miguel, eu preciso descansar um pouquinho. Daí a gente parou num banquinho, enquanto ela descansava. A gente começou a ouvir e ver as pessoas que chegavam nessa praia maravilhosa e falavam assim, olhavam e falavam assim, ó, eu não vou descer porque eu tenho dor nas pernas. A outra olhava lá para baixo e falava assim, ó, eu não vou descer porque eu tenho labirintite. A outra olhava lá para baixo e falava assim, eu não vou descer porque eu sou safenada. E assim eram as desculpas das pessoas. Eu falei assim, pois é, Andréia, se nós esperarmos essa criança nascer, estudar, se formar, ser uma pessoa e se libertar da gente, não é que a gente quer que ela vá embora, mas que tenha sua vida própria, vai demorar aí uns 40 anos, né? Porque a minha geração, a gente saiu de casa com, né, o nosso colega ali falou que saiu de casa com 16, eu saí de casa com 9, mas a nossa geração geralmente com 18 anos voava, né? Ia, casava, buscava, ia trabalhar, ia morar fora, enfim. E a geração atual, nada contra, né? Os novos aí que estão me ouvindo, a geração atual sai de casa com 40, 45, 50, quando não pede, né? Quando não pede para os pais saírem de casa para eles ficarem com a casa. Eu falei assim, Andréia, voltando à nossa história. Andréia, se nós esperarmos essa criança nascer, crescer e se formar, nós teremos mais 2 que teremos aí 70, 80 anos, não que com 70 ou 80 não possa viajar e curtir a vida. A minha mãe tem 75 e faz isso ainda. Mas teremos mais 2 que chegaremos num lugar desse e não iremos pisar o pé na areia. E eu falei assim, ó, que tal a gente parar nossa vida profissional e fazer uma grande aventura? Viajar por lugares que nós queríamos viajar, conhecer lugares que nós queríamos conhecer. Ela falou assim, tudo bem, Miguel, desde que tenha muita praia na nossa viagem e desde que a gente conheça a Europa. E aí vem o capítulo talvez mais importante da minha vida até agora, né? Que é o protagonismo ou loucura, a coragem de realizar sonhos. Nós fechamos naquele dia que nós íamos esperar essa criança nascer, que não sabíamos que era menino ou menina, crescer um pouquinho, e nós iríamos fazer uma viagem de motorhome. E assim fizemos. Era 2009, ele nasceu em 2009, em outubro, e em 2012, em junho de 2012, um pouco antes nós vendemos, ali foi 2 anos de sonhos e planejamentos, né? De 2009 e 2012. Nós vendemos nossa casa, uma bela casa em Jaraguá do Sul. Nós vendemos a nossa empresa, a Turma do Miguelito, que era uma empresa que atendia o estado inteiro de recreação, que nós tínhamos criado lá em 99. Nós vendemos 3 dos nossos 4 carros. Vendemos, enfim, móveis que não serviam, né, mais, um monte de coisa. Saímos do emprego, né? A minha esposa era coordenadora educacional do Senac lá de Jaraguá do Sul, e eu era gerente de marketing do Jaraguá do Sul Shopping, né? Na época era o Brighton, Shopping Brighton, hoje Jaraguá do Sul Park Shopping. Juntamos essa grana, compramos um motorhome e saímos para viajar. Durante 16 meses, nós viajamos pelo Brasil todo, só não fomos para o Acre e para o Amapá. Conhecemos todos os lugares que nós queríamos conhecer, ou quase todos. Conhecemos os países da América do Sul, quase todos, só não os últimos 3 lá de cima, né? Fomos do Ushuaia até a Venezuela. E depois da Europa, conhecemos 18 países da Europa e mais Marrocos na África. Talvez essa parte da minha vida, 2012, 2013, seja a parte mais interessante para as pessoas conhecerem. O resto é o que a gente faz de normal, estuda, casa, trabalha, namora, né? Batalha, compra casa, vende carro e tal. Mas esse momento da minha vida, 2012, 2013, são os momentos, são os anos que as pessoas falam assim, mas Miguel, você é louco. Você vai vender a tua casa? Sim, vou vender minha casa. Mas você vai sair do teu emprego? Sim, vou sair do meu emprego. Mas a Andréia vai largar o emprego dela? Sim, vai largar o emprego dela. Enfim, nós planejamos, sonhamos, planejamos e realizamos. Foram 16 meses, foram mais de 80 mil quilômetros, muitas pessoas, muitas histórias, muitas coisas para contar,
que aí nós temos que fazer apenas, né, um livro só dessa história, dessa aventura. Existe o livro físico, né, que não é um diário, são histórias que aconteceram com a gente durante a viagem, e quem quiser, aqui na biblioteca do Senac de Tubarão tem um exemplar desse, né, é um dos livros mais procurados aqui na biblioteca, e também tem lá no Amazon, quem quiser baixar o livro o livro online, tá? O livro digital, ok? Dessa história, desta viagem, aprendemos muitas coisas, mas alguns capítulos que eu não vou contar para vocês aqui, mas que eu só vou colocar o título. Primeiro, a felicidade depende de quem você se compara. Esse foi um aprendizado. O segundo aprendizado, nós não precisamos estar 100% preparados. Foi um aprendizado muito interessante. Um outro aprendizado muito interessante que eu queria compartilhar com vocês é que o bem vem de quem a gente menos espera. E um quarto conhecimento, né, aprendizado foi que o que passou a história. O que passou a história, né? Então, a gente não pode viver no passado. A história foi bacana, mas a gente tem que viver no presente e continuar construindo o futuro. Agora, o grande aprendizado de toda essa loucura, o protagonismo, foi o desapego dos bens materiais. Você vender o que você tinha, largar o que você tinha e viver dentro de um motorhome com poucas coisas, né? Porque você não pode levar muitas coisas numa viagem como esta. Agora eu fico aberto a perguntas, porque talvez vocês queiram perguntar coisas que eu não vou falar. Então, por gentileza, a palavra está com vocês. Então, vamos fazer perguntas para o Miguel. Eu acho que ninguém está com coragem hoje. O que acontece? Por favor, liguem as câmeras. Não tem problema o cabelo, hoje maquiagem, está tudo certo. Miguel, qual foi o teu país favorito e por quê? O Brasil. Antes de nós sairmos, nós já conhecíamos um pouco da Argentina, um pouco do Chile, conhecíamos o Paraguai também, mas nós ficamos 9 meses no Brasil, porque muita gente vai conhecer lugares fora do Brasil e não conhece os lugares próximos da sua casa. Eu não sou aqui de Tubarão, hoje eu moro em Tubarão, certo? Estou muito feliz, uma cidade maravilhosa, me acolheu muito bem, mas, por exemplo, eu conheço aqui na região de Tubarão, tem muitas coisas lindas e maravilhosas. Você tem Laguna, você tem 13 de Maio, você tem Lauro Miller, você tem Bom Jardim da Serra, você tem Uruçanga, você tem, enfim, Nova Veneza. E muitas pessoas, às vezes, nem conhecem a sua própria cidade, e muito menos o seu próprio país. Vão para Miami, vão para Flórida, vão para Paris, mas não conhecem as belezas do Brasil. E o Brasil, com certeza, foi o país mais lindo que nós visitamos. Cheio de problemas, cheio de desigualdades sociais, mas é um país que tem tudo o que os outros países juntos têm. Então, eu fiquei assim... uma das programações, né, era conhecer o Brasil. A gente só não conheceu o Acre e o Amapá, mas ainda iremos conhecer. Miguel, a Sandra está com a mãozinha levantada. Sandra, a palavra é tua. Oi. Oi. Miguel, eu fiquei assim, tocada com essa questão, né, de Sandra, nós não te ouvimos. Não? Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo normal também. Então perdão. Só tu, Neila. Falha no sistema. Com essa coisa de se desfazer de bens materiais para realizar um desejo, um sonho, né, de viajar. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto hoje a questão sonho está vinculada à questão material. Então, tudo bem que a gente sonha com a casa própria, é importante, é um meio para nós. Mas essa questão material é tão forte, você tem uma casa, daí você quer outra casa, e aí é outra, e aí é um barco, e aí é um carro, é uma BMW.
isso tá tão... Teria uma dica, assim, diante dessa tua experiência de ousar, né? Se desfazer para viver, né? Então, teria uma dica para quem não tem essa coragem e gostaria, enfim. Muito bem, Sandra. É uma pergunta que as pessoas, depois que vocês puderem, né, ler o livro, vai ter muitas, não é um diário, tá? São histórias que nos inspiraram e que a gente tenta inspirar outras pessoas. A grande dificuldade que nós tivemos, né, que a pergunta, qual é a grande dificuldade? Foi o idioma, foram os mapas, que na época não tinha tanto GPS, não tinha tanta tecnologia como tem hoje, o Waze e assim por diante, foi a mecânica que quebrou, enfim. Então, a grande dificuldade que nós tivemos, especialmente a minha esposa, porque a mulher ela é mais apegada do que os homens, foi o desapego. A minha cama, a minha xícara, a minha louça, os meus cristais, o meu lençol, os meus cristais de Swarovski, os meus não sei o quê, sabe? Mas foi muito legal porque ela também cresceu muito com isso. Eu digo assim, ó, eu sou um cara materialista, sim, eu quero ter casa, quero ter carro e por isso que eu trabalho, certo? Não vou dizer que não quero. Mas no seminário, a minha educação, que foi ali a adolescência, a gente era educado para fazer voto de pobreza. Então, o religioso, né, o padre e a irmã, o irmão religioso, eles fazem voto de pobreza. O que é voto de pobreza? Eu usufruo das coisas, mas eu não sou o dono das coisas. Eles têm de tudo, mas não está no nome deles, certo? Olha que bacana essa vida, né? Então, eu não vou ser hipócrita, dizer assim, eu não quero a minha casa, eu quero a minha casa, hoje eu moro de aluguel, tenho projetos e sonhos de fazer a minha casa, de novo, tá? Agora, se você pediu dicas, eu vou te falar o seguinte, eu estava em Roma, é um capítulo do livro, eu estava na Praça do São Pedro esperando ver de perto o Papa Francisco que tinha recém sido eleito. E quando ele abre a janelinha e abana para o povo, ele fala o seguinte, domingo passado eu estava no Brasil. Ele veio logo que ele tomou posse para aquele encontro da juventude aqui no Brasil. E eu me questionava, viu, Sandra, e pessoas que estão participando, os meus irmãos estavam comprando apartamento, trocando de carro, meu outro irmão fez um apartamento maravilhoso, meus amigos, né, empreendendo e tal, e eu e a minha esposa gastando o que nós tínhamos conquistado. Né? Então, eles indo para cima e nós indo para baixo. E era um questionamento, falava, poxa, mas será que eu estou errado? Será que todo mundo está certo e só eu que estou errado? E aí o Papa, naquele dia, depois de falar, ele leu o Evangelho do dia. Tá? Isso está no livro, tá? Isso não é eu que estou... isso é o Evangelho do dia. E ele conta a história, esse Evangelho, daquele fazendeiro que teve uma colheita muito grande e ele não tinha onde colocar os grãos. Aí ele criou mais galpões, encheu os galpões e falou o seguinte, agora eu posso descansar, agora eu posso viver bem. Aí a palavra na Bíblia fala insensatos, insensato. Não sabe ele que ele irá essa noite perder sua vida. Então, Sandra e pessoas que me ouvem, os bens materiais, eles são importantes, só que eles não são nossos, né? Você vai ver que todas as pessoas milionárias e bilionárias, ou as pessoas mais simples, que tinham apenas uma casinha, quando elas morrem, elas levam apenas aquelas tábuas lá, ou agora é queimado, nem a tábua não leva. Então, o que eu posso dar uma dica para vocês é assim, ó, lutem pelas coisas materiais, mas não deixem que as coisas materiais tenham o norte da sua vida. O dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Não sei se eu ajudei ou compliquei. Bom, eu estou com vontade de chorar. Ô, Miguel, conta pra gente o que você fez para convencer a tua esposa. Bom, isso é uma coisa muito importante, porque é o seguinte, se você não está fechado, quando você é solteiro, é muito fácil, né? Se você é solteiro, solteira, né, ou, enfim, se você não tem ninguém com você, é muito fácil você falar, não, vou pedir a conta agora aqui para a Marisa, aqui no Senac, ou enfim, onde você trabalha, vou pegar o meu fundo de garantia, agora não é uma boa época por causa da pandemia, né, mas vamos dizer ano que vem, vou pegar uma mochila e vou viajar. É você sozinho,
Se lá, quando você estiver lá em Amsterdã e bater uma saudade e você chorar, é você falar, não, a cagada foi minha, eu fiz sozinho. Agora você imagine, era eu, era a Andréia, e nós tínhamos uma criança. O Miguel Neto foi com a gente, ele tinha 2 anos e meio. Então, a responsabilidade era muito maior. Mas assim, a Andréia é tão parceira, e por isso que eu não troco, não alugo, não empresto, não vendo, não, né? Não adianta que eu não... essa minha esposa, apesar de casamento não ser uma coisa fácil, mas é uma coisa gratificante, foi naquele impulso, lá na praia da Baía dos Sanchos, que ela falou, tudo bem, só que eu quero que tenha muita praia, e a gente conheceu todas as praias do litoral brasileiro, né, todas as boas, desde aqui do Rio Grande do Sul, né, ou melhor, desde lá do Ushuaia até a Venezuela, e na Europa também as principais praias, e conhecemos a Europa que ela queria conhecer. Então, assim, e uma das coisas que foi muito interessante é que até hoje, já são 10 anos que a gente saiu para viajar e voltou e tal, e até hoje nunca ela chegou e falou assim, nós estamos morando de aluguel hoje, temos uma empresa, trabalhamos, lutamos, mas em um momento ela chegou e falou assim, mas você me fez ir, ou nós vendemos a casa, ou nós vendemos, eu saí do emprego, não. Nesse ponto a gente nunca discutiu, nunca brigou, e a pergunta é, você faria de novo? Ela faria de novo? A gente fala sim, só nos falta dinheiro, porque tempo a gente arrumaria e coragem a gente tem. Que fácil essa condição, hein? Simples, apenas que tenha praias. O que o outro professor nosso aqui disse um dia que me chamou bastante atenção, foi que ele aconselha os jovens antes de se casarem, com relação a isso que você falou, de encontrar alguém parceiro, né? Antes de se casarem, comprarem casa, cursarem uma graduação, que partam, que peguem suas mochilas e partam. Porque depois eles acabam criando raízes e fica muito mais complexo. Então, realmente, tem que ser uma coisa planejada? Tem. E é um grande desapego? Com certeza. Mas é possível para todos, não é mesmo, Miguel? Não concorda? Todos. Isto, e assim, nós estávamos em... a cidade agora me fugiu o nome, mas é Bariloche, na Argentina, né? Fantástica, Bariloche aliás, tem um capítulo no livro que eu falo, que eu escrevo de Bariloche, né? Que a história aconteceu em Bariloche. E eu vi 3 moças, entraram numa mercearia que nós estávamos comprando e elas falavam em inglês, e elas estavam, a gente via que era aquele estilo de jovem com mochileiro e tal, né? O cabelo não era tão arrumadinho, aquele estilo de mochileiro que você vê muito na Europa. E eu falei para a Andréia assim, eu falei, poxa, que inveja dessas meninas, né? Elas fazendo isso com a idade que elas têm. Aí a Andréia sabiamente falou assim, Miguel, que bom que você está fazendo isso com 40 anos e não chegar aos 80 anos e aí olhar para a pessoa e falar assim, né? Poxa, que inveja desse pessoal que está fazendo isso. Eu quero dizer isso o quê? O que a Neila colocou é bacana, é isso mesmo. Se você não tem raízes criadas, ainda é mais fácil você se libertar. Agora, se você tem já seus 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, você também pode, né? Você também pode. Eu, depois que eu viajei, eu fui ser diretor administrativo do Colégio Marista de Maringá. Durante 4 anos eu morei em Maringá. Um dia uma professora chegou e falou assim, Miguel, você tem que criar raízes agora aqui em Maringá. Daí eu falei assim, professora, eu não sou árvore, eu sou pássaro. E o pássaro usufrui a árvore e ele voa para onde ele quer voar. Eu já não estou mais em Maringá, eu estou em Tubarão. É isso aí, Miguel. A Sandra está comentando aqui, eu pensaria assim, posso estar triste, mas estou triste em Amsterdã. A Gisele tinha levantado a mão também aqui. Isso, a próxima da Gisele. Quantos anos está casado? Como manter a harmonia com o passar dos anos? Bom, eu falei para vocês que eu conheci a Andréia dia 9 de julho de 1995. Foi num baile, né?
Foi num baile que eu te encontrei, foi dançando que eu te conheci. Não tem essa música? Conheci ela nesse baile e de lá para cá, só olhos para ela. Foram 4 anos, 3 de namoro, 1 de noivado e 99 até agora. Então são 21 anos de casado, 25 anos de convivência. Eu acredito que são vários os segredos, né? São vários os temperos do casamento. Mas o primeiro que eu e a Andréia temos é a liberdade. Então, assim, a Andréia, ela vai onde ela quer, com as amigas que ela quer ir tomar chopp, ela vai, ela quer ir para Blumenau na comadre, ela vai. Eu nunca falei, você não vai. E eu também posso ir, apesar de não gostar de ir sem ela, né? Mas já fiz curso, já fiz mestrado, já fiz pós, já viajei. Então, a liberdade é muito importante numa relação. Por quê? Porque assim como não somos donos das coisas, esse computador que eu estou usando não é meu, eu estou usando, certo? Nós também não somos donos das pessoas. A Andréia não é minha e eu não sou da Andréia. Também não estou usando, ela não está me usando. Nós estamos vivendo experiências nesse mundo terreno. Então, a liberdade é um dos pontos importantes. Quando você deixa a pessoa livre, você não tem ciúme, porque você tem ciúme daquilo que é teu. O ciúme é possessivo. Por exemplo, eu tenho um violão. Esse violão é meu, eu uso. Mas se alguém falar assim, Miguel, você me empresta o violão? Está aqui, toma, toque. Miguel, você me dá esse violão? Pega e leva. Você vai ser feliz? Leva. E quando a gente olha para as pessoas como uma coisa minha, aí vem o ciúme. E o ciúme é complicado. Então, primeiro é a liberdade. Segundo, é a sinceridade. Eu tenho meu celular que tem senha, porque hoje em dia celular todos têm senha. André tem o celular com senha, mas olha, o meu celular ela usa, ela olha, ela usa, ela vê, ela, né? O dela eu vejo, eu uso. Então assim, não pode existir segredos, né? Segredos, a gente tem que ser sincero. Eu sempre digo para ela e peço para ela: se um dia eu chegar em algum lugar, numa sala de aula, numa empresa, e eu me apaixonar por uma moça maravilhosa, ou quem sabe por um homem, porque hoje as coisas estão viradas, né? Eu nunca posso dizer o que vai ser o futuro. Eu vou ligar para a Andréia e falar assim, Andréia, olha, terminou, antes de ficar com outra pessoa. Eu acho que isso é o respeito, a sinceridade, que eu também gostaria dela. Eu preferia que ela falasse, olha, Miguel, estou apaixonado por um outro homem, por uma outra mulher, por quem, né? E terminou, do que a traição. Então, a liberdade, a sinceridade e o terceiro ponto, sonhos, projetos. Eu falei para ela semana passada, nós vamos começar a construir uma casinha agora, e eu falei, Andréia, eu me sinto com 25 anos quando eu comecei a construir a nossa casa que nós vendemos para viajar. Por quê? Porque quando você tem sonhos e projetos, você vai trabalhando, você vai lutando, você vai buscando. O grande erro que eu vejo dos casais hoje é que, assim, eles esperam ter tudo para casar, o apartamento imobiliado, o carro próprio, internet, TV, não sei quantas polegadas, aí os dois entram no apartamento, certo? Curtem 3, 4, 5, 6 meses de mel, porque o mel acaba, a gente tá, depois, às vezes, nem lua não tem, o mel acaba, pode ter certeza, aquele, né? E aí um olha para o outro e fala assim, o que nós vamos fazer agora? Não tem mais sonho, não tem mais projetos juntos. Então, eu e a Andréia, nós temos uma lista, 100 coisas que queremos fazer antes de morrer. A lista não está completa, ela está sendo completada, está sendo trocada, né, e está sendo riscada. Então, nós temos muita coisa para fazer ainda, muita coisa juntos, e muitas coisas legais, né? E não só que usa, por exemplo, assim, nós temos um desafio de jogar raquete e chegar na praia, né, frescobol, e chegar até 1000. Nós já chegamos a 100, então nós temos que treinar muito para chegar até 1000 ainda, né? Falta 900 ainda. A Sandra está com a mãozinha levantada. Sandra, quer falar? Foi engano. Mas estou emocionada e anotando todas as suas dicas.
Legal, Sandra. De onde você é, Sandra? De Blumenau. Eu fiz faculdade de Blumenau na FURB, eu sou aluno da FURB, né? A primeira turma de publicidade da FURB, e a minha esposa fez economia na FURB também. Então vejam que a gente vinha de Jaraguá do Sul, todo dia para Blumenau, né? Temos 3 compadres, dos quatro compadres, padrinhos do Miguel Neto, né? 3 moram em Blumenau, a Karen, o Heine e o Maicon. 3 pessoas maravilhosas que moram em Blumenau. Legal. A Gisele está digitando. Gisele quer falar? Oi. Oi, Gisele. Tudo bem. A minha pergunta seria filhos. Quais os principais valores que vocês dois, como casal, passam para eles? Para ele, né? Acho que é só um filho, né? Só o Miguel Neto. Você tem filho, Gisele? Não. Tem filho, mas pretende ter? Não. Não pretende ter. Bom, então eu vou começar pela segunda pergunta, tá? Eu estou dando uma aula de pós agora no Senac, aqui em Tubarão, para 11 mulheres, né? Só tem mulheres, 11. E eu não sei por que nós tocamos na questão de filho, porque eu acho que uma vez falando filho e tal, eu vou falar o seguinte para vocês. Não existe amor que se compare ao amor de pai para um filho ou de mãe para um filho. Eu sou pai, tá? E eu creio que o amor de mãe seja maior do que o amor do pai, porque o pai tem uma participação, né? Mas a mãe é que gera, a mãe é que leva 9 meses, a mãe é que dá o parto, que faz a criança vir para o mundo. Então não existe amor que se compare a isso. Por isso que tudo que eu falar para você, Gisele, talvez você não entenda, né, não vá compreender, mas as pessoas que têm filhos vão entender o que eu estou falando, certo? Segunda coisa, eu vou te dizer o seguinte, educar um filho, nós temos um só porquê, nós casamos, ficamos 10 anos casados, estava tão bom a vida de casado sem filho que a gente não sentia necessidade de ter filhos. Tem pessoas que querem ter filhos para completar o casamento, nós não tínhamos essa necessidade. Mas o meu chefe, lá do shopping, que é de Blumenau, o seu Heine, que escreve o prefácio do livro, depois virou meu amigo, hoje meu compadre, ele tem 2 filhos, ele fala assim, Miguel, agiliza um filho, Miguel, agiliza um filho, Miguel, né? Eu estava envelhecendo assim, né? Eu fui pai com 37 anos. Casei com 27, fui pai com 37. Tanto é que quando eu soube que a Andréia estava grávida, que a gente liberou para gravidez, eu falei assim para o Heine, você vai ser padrinho, porque se eu faltar, você vai criar o meu filho. E ele é um baita de um padrinho. Então, a gente teve esse filho, e depois, quando a gente queria ter o segundo filho, a gente foi viajar. Quando a gente queria ter, a gente foi morar em Maringá, e agora a Andréia já não tem mais condições de ter, teve uma menopausa precoce, e a gente desistiu da ideia. Agora, eu vou te falar um negócio, Gisele, e quem me ouve, né? Não está sendo fácil educar filhos na época atual. A gente conversa muito com o Miguel Neto. Ontem mesmo tivemos uma DR de mais ou menos umas 2 horas com ele, praticamente todo dia nós temos uma conversa com ele, porque a geração de hoje é muito diferente da geração da gente, da minha geração, e talvez da sua geração. Ele tem quantos anos? Ele fez 11 anos agora, dia 8 de outubro. Ele é de 8/10, né? Então ele tem 11 anos. Um ótimo menino, estudioso, notas boas, toca um violão, canta, lindo, cabelo comprido, simpático. Mas, como toda criança, e como nós também temos uma empresa de educação e a gente trabalha com criança, o grande problema hoje está sendo educar juntamente com tablet, com televisão, com celular, com internet, com tudo isso. Eu digo juntamente porque não adianta competir com isso, você não ganha, você tem que se aliar a essas tecnologias para poder educar o filho. Então, eu falei ontem com ele assim, uma frase pesada que eu vou falar aqui para vocês. Eu falei, filho, eu prefiro perder 2 horas contigo conversando agora do que ter que te visitar na cadeia. Eu uso umas palavras assim para ele, né? Ele é um menino maravilhoso. Só que eu digo o seguinte, quais são os valores que nós transmitimos para ele? Primeiro, o amor, né? O amor e o respeito. Né? Eu sempre digo para ele assim, filho, você vai me respeitar e respeitar a tua mãe até os nossos últimos dias, assim como nós respeitamos as nossas mães e os nossos pais. Meu pai já é morto.
E a gente dá exemplo para ele disso. Segundo valor que nós temos lá em casa é a espiritualidade. Então, ele faz catequese, ele toca na missa, tá? Independente da religião, a gente tem que ensinar para os nossos filhos que existe um transcendente, que existe um ser superior a nós. Porque hoje está muito complicado esse mundo, porque todo mundo acha que é um pequeno Deus. Cada um de nós acha que tem o domínio. A gente tem o livre-arbítrio, sim, mas nós não somos deuses, né? Nós somos seres humanos. Então, a gente tem que ensinar para essas crianças que acima de nós existe um ser que, no meu caso, eu chamo de Deus. Um terceiro valor que nós trabalhamos muito com ele é o estudo, certo? Ele estuda num colégio particular, e ele faz Kumon, porque o Kumon é nosso aqui em Tubarão, ele faz Kumon de matemática, português e inglês. E a gente não abre mão disso. Eu falei assim, tu pode espernear, pode pular, tu vai estudar e vai fazer o Kumon. E a gente oferece para ele também aula de violão, já desde os 4 anos, que ele vai muito bem. Então, a gente passa a importância do estudo, do conhecimento. E aí vem o respeito, a educação, todas essas coisas que são antigas, são tradicionais. Na educação, a gente tem que buscar as coisas antigas, as coisas tradicionais que continuam valendo para o ser humano no dia de hoje. Eu fiz essa pergunta porque eu me considero uma romântica, uma apaixonada pela vida, né, pelo marido. Eu tenho 33 anos, mas eu acho que filho é uma doação muito grande. E eu não me sinto preparada para isso. Mas é sempre bom ouvir histórias e vivências de outras pessoas. Obrigada. Gisele, assim, ó, e quem tá me ouvindo, né? Eu falei isso pro Miguel Neto. Quando eu falo é eu e a Andréia, porque nós não temos um só, nós tentamos os dois, né? Nós falamos isso ontem para ele, ontem à noite, eu falei, filho, antes de eu conhecer tua mãe, eu fazia assim, ó, né? A gente é que nem aquele radar de submarino. Claro, você vai para a faculdade, vai para balada, você tá ali buscando as pessoas que possam te fazer feliz. Quando você casa, e você falou que você é casada, você deixa de fazer assim e você começa a olhar para o outro, né? Então, por exemplo, depois que eu comecei a namorar com a André e casei, eu parei de pensar na minha camisa, na minha calça, no meu final de semana, na minha festa, e comecei a pensar nas nossas roupas, nos nossos finais de semana. Então, o casal começa a olhar assim, tá? Um para o outro, né? Um para o outro. Quando você tem filho, o casal deixa de olhar assim e olha assim. Os dois olham para o filho. E a gente quase deixa de se olhar para a gente, certo? É quando você tem filho que você entende aquela passagem bíblica que fala: se um filho pede para um pai um peixe, ele terá coragem de dar um escorpião? Se o pai pede para o filho um pão, ele terá coragem de dar uma pedra? Se vós que sois assim não são capazes de fazer isso, imagina o papai do céu. Então, é isso que eu digo assim, ó, a gente só vai entender o que é ter um filho quando a gente tem um filho. Eu vou te dizer assim, Gisele, que eu à noite, quando eu dava no banheiro, eu olho no relógio e vejo, não, eu vou aguentar até de manhã sem ir no banheiro. Às vezes tu olha às 5 da manhã, cheia, não é? Você tem preguiça de levantar, certo? Para você, né? Para mim. Agora, quando o filho faz a gente pula da cama, se é frio, se é calor, vai lá 10 vezes por noite, né? Balança, canta, deita do lado e você acorda com a energia muito mais carregada do que você não tivesse levantado. Então, assim, é uma outra questão hoje, tá? E não é uma crítica a você e nem crítica a ninguém que está me ouvindo e não é crítica à nova geração. Mas realmente, você ter um filho é se doar, tá? É se doar. E assim, ó, é para a vida inteira, tá? Não é que nem assim, eu vou comprar uma casa se não deu certo, né? Ou eu vou montar um negócio, não deu certo, eu vou vender o negócio e vou cair fora. Filho é para a vida inteira. E falávamos isso lá em casa ontem, não tenho vergonha, porque isso aqui não é para a educação do Miguel Neto. A gente falou o seguinte, quem vai te educar vai ser eu e a sua mãe, né? Nós falávamos, a Andréa falava,
Não vai ter vó, não vai ter vô, porque é muito fácil você ter o filho e depois dar para o vô, eu vou cuidar, da avó cuidar, certo? Se alguém faz isso, por favor, não me leve a mal, tá? Mas é um compromisso que justamente eu penso assim, tenha filhos, mas pense muito antes de ter. Porque é maravilhoso, é gratificante, mas é responsabilidade. Porque se tem um sinônimo para a palavra incondicionalmente é filho, né? Muito bem, gente. Nós já saímos do protagonismo loucura, né? Mas que bom que eu posso compartilhar com vocês isso. Tem uma mãozinha levantada aqui, NF. Quem que é? Nilce. Fala, Nilce. Olá, boa tarde. Eu estou extasiada com esse compartilhamento e eu acho que a gente pensa, repensa e é muito gostoso. Eu também tenho uma filha de 25 anos. Mas eu gostaria de dizer que os valores, eu acho que realmente eu compartilho dessa ideia do Miguel, que os valores são que norteiam, que nos estabelecem o rumo, né? Que é uma bússola, eu acho, para eles fazerem as opções a longo prazo. E gostaria de parabenizar e que foi gratificante ouvi-lo. Como é que é o seu nome? Desculpa. Nilce. Nilce, eu agora você falando, obrigado por ter me fortificado, né, fortalecido a minha colocação. Eu até pedi para a Neila ver se ela pega, eu devia ter trazido o exemplar do meu livro, mas... está emprestado, eu pedi para ela pegar, viu, está emprestado. Tem um capítulo que aconteceu em Machu Picchu. Eu não vou contar a história toda, mas a história é fantástica e aonde o guia me fala o seguinte, se você... porque a gente falou de valores e preços, tá? Eu não vou contar a história porque é muito longa. E você vai ler depois. Mas ele falou o seguinte, se você quiser que o Miguelito, referindo-se ao Miguel Neto, seja um grande homem, ensine para ele o valor das coisas e não o preço das coisas. Então, os valores antigos que os nossos pais ensinaram para a gente, eles continuam valendo e vão continuar valendo, tá? Porque não existe modismo que vá dizer que a verdade, que a sinceridade, que a educação, que o respeito, que o amor, que olhar para o próximo não são modernos. Vou aproveitar, deixa para agradecer, Nilce, só te peço uma licencinha para agradecer o Ivan, que ele está saindo, ele tem compromisso. Muitíssimo obrigado, Ivan, eu te conheci hoje pelo chat, pelo Teams, mas a Camila fez uma ótima fala sobre você, disse que você é um querido, agradecemos muito mesmo a tua contribuição, o teu compartilhamento da história, e com certeza a gente vai procurar saber mais. Obrigada, Ivan. Eu como professora, sempre tenho uma fala em sala de aula de dizer o seguinte, coloque quantos filhos no mundo você conseguir ter a responsabilidade de criar, né? Aí fica até o critério, mas assuma essa responsabilidade e não passe adiante, né? Não passe adiante, porque as dificuldades irão aparecer e daí você não pode terceirizar o tempo todo e tudo isso. E aí, porque alguém vai assumir a responsabilidade que era sua, né? Ou a sociedade em si que vai absorver tudo isso. Então, tem a responsabilidade. Né? Já que a gente tem o livre-arbítrio da opção, né? Se você não educa, o mundo educa. Só que assim, ali na esquina pode ter uma pessoa boa que vai educar o teu filho, né? Um professor, um guia, um tutor, um mentor, mas também pode ter o traficante, o bandido, sem vergonha, que vai educar de uma forma errada. Então, é isso que eu falo pro meu filho. Enquanto você estiver debaixo das minhas asas até os 18 anos, né? Eu sempre coloco 18, porque ele sonha muito em viver fora, né? Ele foi com a gente com 2 anos e meio, ele lembra de muitas coisas, assim, né? Das coisas mais, chocolate da Suíça, ele lembra da Torre de Pisa, ele lembra do Coliseu, ele relembra, sabe esses pontos que marcaram talvez a memória dele, né? E ele fala muito em morar na Inglaterra. Eu falo, filho, tu vai e eu vou junto, né? Então você vai e o pai e a mãe vão juntos, nós vamos também, você vai estudar e nós vamos passear e vamos viajar. Então eu falo para ele isso, né? Mas enquanto você estiver com a gente, vai ser do nosso jeito, vai ser né? Vai ser na educação tradicional mesmo.
A Jamile está comentando aqui, Nilce, nossa coordenadora de graduação mais maravilhosa do sul do mundo. Não, realmente assim, gente, eu sou muito feliz eu não sei se todo mundo que está aqui é do Senac, se tem alguma ligação com o Senac, mas para mim o Senac é uma pena, eu sempre digo aqui em Tubarão, né, e falava isso em Jaraguá do Sul também, para o Maurício, que era o diretor de lá, e para os coordenadores de lá, é uma pena que as pessoas não conhecem, e aí você viu a fala do Ivan, né, ex-aluno, semana passada eu assisti uma palestra acadêmica também de um ex-aluno que está na Suíça. É pena que às vezes as pessoas não conhecem o potencial que o Senac tem, mas o Senac tem estruturas maravilhosas, né? Eu não conheço todas, mas conheço algumas, e tem pessoas maravilhosas, porque o Senac ele atrai pessoas, além de capacidade intelectual, ele traz pessoas de coração bom, de valores bons, de princípios bons, e é uma instituição que não é só que Santa Catarina, é uma instituição, por isso que ela tem tanto valor, mas é uma instituição diferenciada. Então, com certeza, se você fala que você é do Senac, né, coordenador, professor, funcionário, bibliotecário, a gente já sabe que o teu sobrenome é gente boa. E é por isso que eu batalhei tanto para voltar, porque quando eu fui viajar, eu tive que pedir meu desligamento lá em Jaraguá, eu era professor também, e eu tive que falar, Maurício, né, era o diretor lá, me desliga aí, vamos, né, eu vou sair né, me ver o que eu preciso fazer para sair, mas eu sempre tinha um sonho de voltar, né, a trabalhar nessa instituição que eu aprendi a amar e amo, né, às vezes dou umas escorregadas, porque eu sempre digo para meus coordenadores, né, eu adoro sala de aula, eu adoro, eu amo ser professor, eu entrei em sala de aula com 15 anos e amo ser professor. O que eu não amo muito é burocracia, né? Então, meus coordenadores, eu sei que a coordenadora aí é difícil, é muito papelzinho, é muito negocinho para preencher, e aí, às vezes, eles têm que puxar na minha orelha para mim me organizar nisso aí. Mas nem tudo é perfeito, né? Nem tudo pode ser perfeito. A Jamile está dizendo que, Miguel, você foi show também, parabéns. Obrigado mesmo. Eu agradeço o convite, né? Estou à disposição. Se for para contar história, eu conto história o dia inteiro, o mês inteiro, tá? Se quiserem me levar aí para as unidades de vocês, se tiver algum trabalho, alguma palestra, enfim, estamos aí para servir as pessoas, tá bom? Eu não sei se tem mais alguma coisa, mas eu prometi para vocês que tinha a segunda música do Roberto Carlos, né? Eu não sei, Neila, se eu já posso fazer o final aqui. Pode. Gostaríamos de ficar a tarde toda contigo, Miguel, mas como não é possível... Então tá. Eu não vou pedir para vocês abrirem o microfone, porque não dá certo. Já tentei esses dias numa aula online e não dá certo, tá? Mas cantem aí comigo, cantem, né? Cantem aí nos lugares de vocês. Essa segunda música que fez sucesso em 74, e recentemente, não tão recentemente, o Titãs gravou, mas é um dos hinos que eu levo para mim, tá? Eu tenho umas 5, 6 músicas que eu levo para mim. Uma é do Expresso, Certos Amigos, Nem Mato Grosso, Balada por um Louco, mas essa música eu gosto muito e quero cantar com vocês e para vocês, para terminar a nossa fala. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Solte a voz agora. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Muito bem. Obrigado. A Nilce teve coragem de ligar a câmera. Liga de novo, Nilce, para a gente fazer uma foto, pessoal. Isso, podem abrir as câmeras, por gentileza. Vamos fazer uma foto bonita. Aliás, né, a gente que dá aula online, esses dias eu até li, achei interessante, que parece sessão espírita, né? A gente fala, Jaci, você está aí? Se tiver aí, fala alguma coisa, né? Nilce, a gente fica falando para os quadrinhos aqui,
Por exemplo, aqui a única foto que aparecia aqui era da Gisele e do Lee Eros, né? Então eu fiquei focando aqui no olhar da Gisele aqui, para me inspirar, e também a Neila aparecia aqui. Então eu fiquei focando aqui para não ficar olhando só no SP, SW, né? Olha, que inspiração, hein, Gisele? O Lee é nosso Então, aluno pessoal, daqui, Miguel. De Porto Oi? União. Ah, O Lee é Porto nosso aluno daqui, viu? Porto União. Eu passei muito por Porto União, União da Vitória. Eu, quando trabalhava na MIME, na Agricopel, nós tínhamos um posto aí em Porto, eu nunca sei se é Porto União ou União da Vitória, Porto né? União. Porto União, é. Eu fui na inauguração, eu ajudei a construir esse posto, agora mudou de bandeira, porque a Shell comprou, né? A Shell comprou, e eu ia muito para General Carneiro, era meu caminho aí. Venha tomar café conosco. Beleza. Vamos fez a foto, Neila? Feitinha. Bom, eu convido vocês para continuarem participando, né, da nossa programação. Muito obrigada ao Miguel, já que o Ivan já se despediu, né? Eu amei as histórias, eu agradeço imensamente a presença também de todos vocês, a contribuição e interação no evento, pensado com muito carinho. Espero que continuem nos prestigiando no decorrer da semana. Hoje à noite nós vamos ter o coordenador de pesquisa, Dr. Jorge Prado, com mediação do coordenador da rede de bibliotecas, Marcelo Cavalieri, com o workshop. Alguém me dá um auxílio aí, meninas? O título da palestra de hoje à noite? O poder da manipulação da informação, né? O poder da manipulação da informação. Obrigada, Marcelo. A língua está enrolando, mas... Bem top, bem top. Todos